Desligar o som. Retirar o som. Retirar o som. Posso saber o que sei. Se eu pegar este caso. Ora bem, e vamos começar. Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Academia Angolana de Letras. Desta vez temos o tema ligado ao Angola Ritmos e o seu papel dentro no contexto da clandestinidade, na luta como lutadores em prol da independência, portanto, freedom fighters. E eu começo por agradecer a presença de todos que aqui estão e passo de imediato, porque hoje a sessão promete, vou passar de imediato a palavra ao Fragata de Moraes, nosso confrade, vogal da direção da Academia Angolana de Letras, que vai, neste momento, fazer a apresentação do nosso conferencista de hoje, a quem também desde já agradeço o facto de ter aceito o nosso convite, o mais velho Amadeu Amorim, um dos últimos integrantes, ainda em vida, felizmente, do conhecido Angola Ritmos. Portanto, a palavra com Fragata de Moraes. O micro está ligado, Fragata. Está desligado. Tens que ligar o micro, Fragata. Não estamos a ouvir. Opa. Já estão a ouvir agora. Seguro. Agora sim. Pronto. Então, o Amadeu também depois pode abrir o micro. Portanto, antes de mais nada, saudar todos os presentes, e muito em particular o meu querido amigo e companheiro Amadeu Amorim, não é? Que é hoje o tema deste encontro nosso, desta tertúlia, vamos chamar assim. Portanto, eu queria dizer que o agrupamento angolano, portanto, o agrupamento Angola Ritmos, surgiu em 1947 por iniciativa do guitarrista Liceu Vieira Dias e de Nino Ndongo. O objetivo do grupo era preservar a cultura angolana e a afirmar a identidade nacional como uma reação natural à imposição colonial que rejeitava todas as manifestações culturais nativas. Por consequência, a maior parte das suas canções eram cantadas em quimbundo e tinham gênese na vida dos moceques, com a intenção de elevar a cultura dos antepassados e de estabelecer uma relação entre o campo e a cidade, cujas diferenças eram bastante acentuadas. Dada a dificuldade natural em transmitir a sua música através da rádio, o grupo atuava para amigos, em aniversários, em festas, de vez em quando em espetáculos, sobretudo no nosso conhecido e famosérrimo bairro Operário. Com a sensibilidade musical e conhecimentos mais avançados de Liceu Vieira Dias, o grupo começou a crescer a partir de 1950. Surgiram novos elementos, como aqui o nosso presente Amadeu Amorim, que nos honra com a sua gigantesca presença histórica, António Van Dunen, Zé Maria dos Santos e Euclides Fontes Pereira. Surge então o Semba, um novo género musical que consiste numa mistura de vários ritmos, como a sidralia, o caboclo meu, o cabetula, entre outros. Canções como Mushima, Mbiri Biri, Quabaquale, Maqueço, entre outras, tornam-se grandes sucessos e o grupo começou a fazer as primeiras gravações em fita nas emissoras. Em 1959, Euclides Fontes Pereira, que era funcionário público, foi transferido para o Luso, estratagema useiro e veseiro da administração colonial, para dispersar pessoas.
Eliseu Vieira Dias, Amadeu Amorim e Zé Maria dos Santos, juntamente com outros, foram presos, acusados de conspiração contra a autoridade colonial, o que ficou para a história como o processo dos 50. Não obstante, Nino Ndongo não desistiu e integrou novos elementos como José Cordeiro, Gegé, Xodó, tendo incluso gravado 2 discos em Lisboa. Depois da prisão, Eliseu Vieira Dias, Amadeu Amorim e Zé Maria dos Santos foram obrigados a uma apresentação quinzenal na tristemente célebre PIDE e proibidos de manifestarem-se politicamente. Com o eclodir da Guerra de Libertação Nacional, veio o recolher obrigatório noturno e, com isso, o fim das atuações públicas, o que, com o passar do tempo, significou não só o envelhecimento dos integrantes do Angola Ritmos, como o seu gradual desvanecimento. Tudo tem época, todavia restar-nos-á o sentimento nostálgico de que o Angola Ritmos cessou antes do tempo, assim como permanecerá a certeza de que a música angolana reconhece-se ainda hoje nas marcas profundas deixadas pelo grupo e prontamente abraçadas por novos músicos e ajuntamentos, como Elias de Aquimoeso, os Chieso, os Jovens do Prenda e muitos mais poderiam ser citados. Por isso, e para nos falar sobre este grupo musical, Angola Ritmos, temos aqui conosco esta lenda viva da música e cultura nacionais e seu último sobrevivente, Amadeu Timóteo Malheiros de Amorim, universalmente conhecido por Amadeu Amorim. Amadeu Amorim foi agraciado com a medalha 10 de dezembro pelo desempenho na arte e digna gesta da libertação nacional. Do mesmo modo, foi distinguido pelo Ministério da Cultura pelo importante papel do grupo de Angola Ritmos, do qual foi cofundador. Este insigne nacionalista é antigo combatente, membro do Comitê Central do MPLA e, pelo mesmo partido, deputado à Assembleia Nacional. Como já foi referido, Amadeu Amorim fez parte do famigerado processo dos 50, tendo sido preso pela PIDE em 1959, julgado e desterrado para o campo de concentração do Tarrafal, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Meu caro Amorim, amigo de há décadas, não sou músico, todavia temos uma coisa em comum, que vais ficar surpreso, é o nosso funge de bagre seco. Muito obrigado. Ok, meu grande amigo. Não sei se posso entrar, Filipe, posso entrar? Sim. Palavra toda sua. Filipe, obrigado. E queria agradecer a todos os que estão presentes para falarmos um bocadinho de nós todos. Porque, no fundo, ser Angola Ritmos ou ser partidário da nacionalidade ou para a independência quer dizer que todos participamos, quer dizer que todos contribuímos de uma maneira ou de outra. Eu vou falar em particular do conjunto Angola Ritmos para realçar realmente a função do Angola Ritmos nos anos 40 para 50 e dali em diante. Como disse o Fragata, Angola Ritmos era uma canção para restaurar ou para segurar a nossa cultura, que estava a ser dificilmente ou grandemente ameaçada. Mas, para começar, eu sou Amadeu Amorim, tenho 84 anos, nasci na Ingombota, meu pai morreu, eu tinha 5, 6 anos, minha mãe, coitada, nem chegou a gozar todas essas condições que os filhos lhe podiam dar, porque ela ainda era aquela senhora dos velhos tempos, em que a mulher é só mulher quando
boa dona de casa. Quando meu pai morre, ela encontra-se sozinha, sem saber como trabalhar. E andou girando de bairro em bairro, até que fomos parar o bairro Operário. Mas, como disse o Fragata, escuso de me repetir, só me falta dizer, para além do Angola Ritmos, havia um clube chamado Atlético Clube de Luanda, onde grande parte de nós fomos jogar, porque era ali que se juntava uma grande parte dos nacionalistas angolanos que na surdina iam abrindo horizontes aos mais jovens destes factos desconhecidos. O Atlético era realmente a escola. Ali estavam as figuras que depois apareceram mais tarde no governo ou na luta clandestina. E falo aqui de Aníbal de Melo, do velho Demóstenes de Almeida, do velho Cachimbinho, Câmara Pires, o André Mingas, velhote André Mingas, Amadeu Costa, Castelo Branco, enfim. Ali estava o germe político de ontem. E que creio eu, que depois do Grêmio Africano, da Liga Africana, do ano Angola, o Clube Atlético de Luanda foi o arauto da angolanidade. E nós defendíamos a camisola porque era praticamente a defesa da nossa Angola. Era o Clube dos Cozinheiros, mas era ali onde efetivamente nós nos encontrávamos. O Atlético tinha a sua sede na Baixa, exatamente no Bar dos Coqueiros, na descida da Fortaleza de São Miguel. Portanto, no seguimento onde estava a tropa e onde tinha começado a cidade. A cidade, efetivamente, nasce naquela zona e parte para Mutamba. Do lado direito vai parar o Hospital Maria Pia e desce até a Maianga, onde hoje é o Prenda, onde tinha os poços de água que se chamavam Maianga e alimentavam a cidade. Do lado esquerdo da Mutamba, a cidade passava onde hoje é os Correios, junto ao mar, e até a Igreja de Nazaré, isto em 1840 e tal, 45, ainda lá está a cabeça de um dos nossos reis, passando pelo Porto e até o Bungo. Do Bungo saía um comboio que passava por trás da Faculdade Católica e ia e tinha a sua primeira paragem onde hoje é o governo provincial. Seguia em frente, ia à estação da Cidade Alta, que ainda lá está também a cair de podre. É verdade. Ainda lá está a cair de podre. Descia até o Hospital Militar, virava para a esquerda e parava onde era antigamente o bairro indígena. Falando da Ingombota, não, dos coqueiros, queria dizer que ali, onde está hoje o Clube Atlético, o clube nada, o estádio de futebol, ajuda aí, como é que chama o estádio? Os coqueiros, não? Feitos. Campo de futebol, dos coqueiros. Aquela zona, por causa da circunferência, chamava-se Meia Laranja. E era aí nessa Meia Laranja onde estavam os currais. Não eram de bois, mas de escravos. Os escravos saíam dali, de canoa, para os barcos. A cidade era pequena, era ali naquele bairro, onde estavam os vendedores, onde sobressaía a senhora famosa, a dona Joaquina Santos Silva, também conhecida por La Luinha. Alguns africanos vendiam escravos também. E esta senhora é uma dos comerciantes mais conhecidos. Mas isso para quê? Para dizer que neste bairro estavam também intelectuais e a elite angolana, que com o tempo, depois que a colonização começou a ganhar suas barreiras,
foi afastando a sociedade ou a elite negra para outros bairros. E fomos parar a Ingombota. Em Gambota, Maculusso. Maculusso, fomos para o Moceque Braga. Moceque Braga para a Viuvinha. A Viuvinha é ali onde hoje está a Liga. Com o afastamento destes homens, os moceques, a cidade imaginou, a cidade não, as autoridades coloniais portuguesas imaginaram no bairro Operário a criação de um gueto onde pudessem juntar grande parte da elite angolana, e juntaram, mas que me parece que o tiro saiu pela culatra. Porque esta junção da intelectualidade, das famílias grandes, Vera Dias, Vandunes, moravam todos ali, Torres, os Araújos, todo mundo ficou ali. E essa junção deu origem a que os funcionários, pequenos funcionários, os artesãos dos caminhos do ferro, os jogadores de futebol, barbeiros, marceneiros, alfaiates, enfim, aprendessem com aqueles mais velhos noções de angolanidade, noções de independência. O bairro Operário era um lugar de convívio, porque estava fechado, tinha cinema, tinha ruas asfaltadas, tinha machimbombo, tinha hospital, salões de baile, e então a juventude de outros bairros vinha viver no bairro Operário. E aí foi possível também passar a palavra a outras situações, a outras pessoas. O bairro Operário, para além destas situações, também tinha figuras típicas que juntavam a beleza daquele bairro Operário, que hoje dá pena. Meus senhores, quem passar pelo bairro Operário e quem o conheceu, quase que chora. Aquilo está cheio de lama, está cheio de prostituição, droga, alcoolismo. É um desespero. A todos vocês eu pergunto se não valia a pena segurarmos aquele bairro Operário, fazer dele um lugar de turismo e até demonstrar aos jovens atuais e futuros pedaços da nossa história. Porque foi ali no bairro Operário que nasceu Angola Ritmos. Foi ali no bairro Operário que se fez os primeiros panfletos. E a casa ainda lá está. O quartinho onde nós começamos a fazer os panfletos ainda lá está. E é pena se vamos perder aquele bocado onde os outros países, a casa do escritor é preparada, é assegurada, a casa onde se fez os primeiros panfletos está a cair de podre. Já quase nem tem teto. A casa onde nasceu Angola Ritmos também está lá no bairro Operário. No bairro Operário tínhamos também ainda a rotunda. Pepe Tela está aí, que na descida como é ali aquele bairro, na descida tinha aquelas barrocas que iam até lá abaixo para a rotunda, para a Praia da Rotunda, onde naturalmente as danças acabavam na quarta-feira para comer as mabangas. Toda essa brincadeira passava-se em cima do bairro Operário. Ao domingo tinha uma velhota que passava para vender sarrabulho, a velha Falange. Tinha o João Carolino, que vendia doces. Tinha o campo de futebol aquilo era dos Ambuilas, que era ali onde hoje é o bairro do São Pepe Tela, mesmo atrás. Havia um campo que era o Banco dos Ambuilas, onde se despontaram grandes jogadores como Cartucho, Gudume, Irmãos Pireza, Lila, 111. E ao domingo havia a rivalidade com o Benfica de Quinzal.
São pequeninas coisas que nós podemos juntar e fazer um bocado de história do nosso país. Assim como é o bairro Operário, haverá outros bairros que deviam ficar na nossa história. Chama-se aqui a atenção dos nossos historiadores para reverem suas condições, porque, de facto, é preciso reescrever a nossa história. E nós, praticamente, estamos no fim, estamos a acabar. E aí, parabéns ao Felipe Zal e à Associação de Letras, que promove estas situações bonitas e que venham muitas, porque precisamos de ouvir mais gente. Nós precisamos de reescrever a nossa história. Como eu disse há bocado, os panfletos foram feitos também no bairro Operário. E agora pergunto, por que não se mexe nisso? Ou os panfletos eram feitos durante a noite, com bolacha, latas de sardinha e uma máquina stencil, fazíamos toda a noite. Quem trouxe esta máquina foram homens absolutamente desconhecidos. Mais um aspecto que levaram. Os marinheiros. Estes homens são ilustres desconhecidos. Mas quem fez o grande trabalho do Pombo Correio foram eles. Eram eles que levavam as informações, eram eles que traziam as informações. Alguém conhece o nome desses marinheiros? A nossa história diz alguma coisa? Absolutamente nada. Talvez, repetindo, é preciso reescrever a nossa história. Contam que a máquina chegou em pedaços e foi parar o Lubito, onde estava o nosso... Como é que ele se chama? Agora fugiu-me o nome. Franco de Sousa. André Franco de Sousa. E que seria ele que trouxe para Luanda. Mas nós estávamos proibidos de saber muito. O movimento MIA, a que eu pertencia, não permitia isso. Dizia o homem que sabe tudo ou sabe muito é perigoso na prisão. E quando eu caí na prisão, aprendi que era verdade. Quem soubesse muito falava com a tortura. Inicialmente os panfletos eram feitos, eram escritos pela direção do MIA. Depois ficou Higino Aires e outro homem que também não é conhecido. Mas era um dos grandes homens do nosso princípio de movimento, Vicente Gomes, o irmão do Maninho Gomes. Era ele que fazia os panfletos, escrevia os panfletos, que redigia os panfletos, em comunhão com todos nós, claro, trazíamos sempre notícias. A distribuição era feita à noite. Cada elemento tinha o seu raio de ação, e o meu raio de ação era Maianga e o Morro da Maianga. Recebíamos os panfletos e íamos distribuir. Mas estava aqui a bocado a lembrar-me que a máquina acabou por fazer sofrer muitos presos políticos. Muitos de nós fomos severamente castigados para dizer onde é que estava esta máquina. E ninguém quase sabia. Onde é que estava a máquina. Ou escondiam aqui, amanhã ia para ali, o Gino levava, ele trazia, o outro levava, a máquina estava sempre escondida. E então era surra em cima de surra para saber onde é que estava esta máquina. E por isso a polícia, até descobrir, fez-nos passar muitas e velhas situações de pancadaria seguida. Estava aqui a dizer que
Estes bocados foram difíceis na cadeia. E a pensar que os marinheiros são eternos desconhecidos. Também queria me lembrar de inúmeros presos políticos que estiveram na PIDE e que saíam dos interrogatórios a andar com os cotovelos no chão e os joelhos. Tinham as palmas da mão rebentadas, tinham as nádegas rebentadas, a planta dos pés rebentadas com a palmatória. Mas a nossa história não conta nada disso. Também não sabemos nada. Ninguém conta bocado por bocado desta situação. O que os panfletos nos diziam? Os panfletos foram a base. Os panfletos foi o elemento, ou foram os elementos que consciencializaram a população. Lembra-me que muitos velhos me perguntavam, muitos não, mas alguns perguntavam, menino, independência e Abanaqueve. Menino, independência, o que é isso, independência? Já estavam cansados, muito velhos da colonização, nem sequer tinham esperança, nem sequer podiam acreditar que éramos capazes de lutar contra o grande poder português não, colonizador. Porque, dizia Agostinho Neto, nós não lutamos contra os portugueses. Nós vamos lutar contra Salazar. Essa era a grande diferença deste grande homem chamado Agostinho Neto. Então, nestes panfletos, nós abordávamos o dia a dia dos problemas de Angola. Falávamos dos roubos, das terras férteis, do pagamento do imposto. Falávamos das rusgas, em que havia um corte. Os mulatos não iam presos, mas os pretos iam presos. E preto que não fosse assimilado, porque o preto assimilado não ia preso, não ficava sentado no chão. E isso exatamente para nos separar, porque aquele que estava sentado no chão achava estranho, porque é que aquele passou, ninguém lhe chamou e a mim me chamaram. Mas era uma estratégia e muitos de nós fizemos este trabalho com base nestas situações, fazendo com que os panfletos educassem, fizessem ganhar consciência, fizessem ganhar noção de angolanidade e noção de pátria. Os panfletos fizeram esse grande trabalho. Era vê-los sábado de manhã, sábados à tarde, os jovens a perguntar um ao outro, já leste o último? E foi este grande trabalho que juntou milhares e milhares de angolanos, lhes deu consciência e fez com que eles pudessem seguir amanhã rumo à clandestinidade. Os panfletos levavam a que os jovens entrassem em ação. Dizia-lhes para pintar os muros, Angola, independência, e aqueles mais atrevidos entravam nos bares para, nas casas de banho, deixar escrito Viva Angola, por exemplo. Ai daquele que fosse apanhado, morria ali. Por quê? Porque nos bares de antigamente nós não podíamos entrar. Ou melhor, podíamos entrar. Simplesmente pedias uma cerveja e ele trazia-te uma cerveja quente. E ficavas ali, ó senhora, então a minha cerveja, ó senhora, a minha cerveja, ó senhora, a minha cerveja. E ele dizia, ó rapaz, vai beber para o outro lado. Por que é que tens que vir beber aqui? Tem tantas lojas aí, vai beber para ali. E acabavas por não beber a cerveja. Mas estes miúdos iam à casa de banho e pintavam. Aqueles comerciantes, nos morcegos que eram mais agarridos, que eram os maus, que batiam, que prendiam, estes já os mandávamos atacar para desestabilizar. Os panfletos eram deitados nos morcegos. Mas na Baixa também era preciso fazer esse trabalho. E como a partir das 10 da noite
Normalmente, a polícia indagava quem estivesse ali. O que está a fazer aqui, rapaz? Esta hora, andar. A polícia estranhou porque começaram a aparecer panfletos na Baixa. Quem fez? O Partido Branco, conduzido por Calazans Duarte, Helder Neto, Veloso e Companhia Limitada, à noite punha os panfletos na Baixa. E a polícia ficou atrapalhadíssima. Como é que era possível? Nem eles queriam acreditar que podia haver brancos a fazer este trabalho. Mas houve. E é preciso pensar que em Angola estiveram todos a lutar. Todos deram o seu quinhão. Não podemos dizer que isto é deste ou isto é daquele. Todos deram o seu quinhão de trabalho e fizeram a grande promessa que é hoje Angola. Estava há bocado a falar do Angola Ritmos, eu vou passar agora para o Angola Ritmos, para lhes dizer que o Angola Ritmos nasceu no bairro Operário. Mas como é que nasceu e por que nasceu o Angola Ritmos? Com os ventos independentistas do tempo de Senghor, Kwame Nkrumah, os panafricanistas, começaram a aparecer ventos falando de liberdade, de independência. E os jovens daquela altura, caso do Liceu e no Dongo, que fazer e como fazer? Era a escolha. O grande problema também é que os angolanos não podiam escrever nos jornais, não eram aceitos. Falar na Rádio Nacional, nem pensar. E então escolheram exatamente a opção que lhes pareceu mais correta. Por quê? Porque todos nós sabemos que os africanos têm uma inclinação para a canção, para a música, para a dança. E então imaginaram exatamente isso, a criação de um grupo musical, a que deram o nome Angola Ritmos. Liceu, Nino Dongo e Mário Araújo. Estes três. Vão dizer que outros fizeram Angola Ritmos. Não, Angola Ritmos era uma ideia, inicialmente. Tem dois pilares. A ideia e a ação. Como ideia, nasceu o conjunto Angola Ritmos, que cantou, como disse Fragata, e tocou no bairro Operário, não podia sair dali. E para onde? Em 1950, sim, passaram a ação. Chamou Amadeu Amorim, o grande Liceu, chamou Amadeu Amorim para tocar bumbo, chamou Zé Maria para fazer solo, porque naquela altura ninguém fazia solos. A música era feita as acordes de violão. E Zé Maria foi o primeiro que apareceu a fazer solo. Meio criança, de solo, de solista, mas foi. E fez este grande trabalho. Entrou o Euclides Fontes Pereira, o Adicanza, que substituiu o Antonino Vanduna. Antonino Vanduna tinha sido transferido. E foi o Euclides que apareceu a tocar Adicanza com dedais. Aqui uma chamada de atenção, a Adicanza não era instrumento musical de conjuntos. A Adicanza era um instrumento próprio da rebita, e só da rebita. Nós é que introduzimos a Adicanza neste grupo de cantores, os conjuntos musicais. E hoje, todo mundo, não há nenhum conjunto que não tenha a Adicanza. Mas foi o Angola Ritmos que fez este grande trabalho e trouxe isto. Portanto, estava a dizer que o Liceu chamou o Amadeu, Zé Maria, Euclides e esqueci-me Galita Palma e Lourdes Vanduna. Foram as duas primeiras cantoras que apareceram no conjunto e ficaram até o fim.
O Angola Ritmos era, por assim dizer, uma forma de dizer não à colonização. E como nós aparecemos a cantar em Quimbungo e canções de Angola, juntou à volta do Angola Ritmos muita gente. Estou lembrado de Gino Aires, de Lido Machado, de Maninho Gomes, que iam assistir aos ensaios e iam cheios de vida, porque era uma forma de sentir nacionalismo cantando em Quimbungo e vendo cantar os homens de Angola Ritmos. O próprio presidente José Eduardo dos Santos, numa das visitas ao Palácio, disse-me: eu assistia aos vossos ensaios. Angola Cabango também me disse a mesma coisa. Angola Ritmo era aquela vontade de dizer não e cantar as nossas canções para a preservação da nossa identidade e da nossa cultura. Também é verdade que recebeu muitos apoios de muita gente que estava à volta no Angola Ritmos. Estou lembrado do Gabriel Leitão, do Vasco Sopas, Maninho Gomes, Aurélio Voto Neves, Domingos Van Dunen, Manuel dos Passos. Estes homens, porque tinham um salário mais ou menos alto, organizavam almoçaradas, e os outros, como se dizia naquele tempo, cada um traz o dele. E cada um trazia ou cerveja, ou trazia uns peixes para grelhar, ou um bocado de carne para grelhar, fazia-se os almoços, e lá para a noitinha, Angola Ritmos tocava e cantava. Claro que acabava em confusão, às vezes, porque uns exaltavam-se mais sobre nacionalismo. Faz lembrar também a casa do Fragata. Qualquer dia, o último almoço que ele fizer lá, vamos ter que fazer uma violada para quando começar a anoitecer. Sabe bem, sabe melhor com o Funjo da Baga. E era assim que o Angola Ritmos fazia nos tempos do bairro operário. Vou falar agora das canções. As canções do Angola Ritmos retratavam o quê? A nostalgia, o sofrimento do povo angolano. Mas, subrepticiamente, mandava o recado da angolanidade. E digo subrepticiamente por quê? Porque a polícia tinha muitos informadores angolanos. Desculpáveis, sim senhora, porque naquela altura muitos não tinham noção da angolanidade, não tinham noção de pátria, não tinham apanhado os ventos independentistas. E, portanto, pensavam como pensou o grande general do tempo colonial, o Quinjango, general Quinjango, acreditou que aqueles eram gentios e que o lado certo era do lado de cá. Estes informadores também fizeram este trabalho assim acreditando. Mas depois acreditaram que não era assim, viram que não era assim e mudaram a sua estratégia. Um dos grandes trabalhos, efetivamente, dos panfletos. As canções eram retiradas do folclore angolano. É preciso que isso fique escrito, é preciso que isso fique sabido. Eram retiradas do folclore angolano e cada um de nós trazia uma canção que apanhasse para o conjunto. Como a canção angolana era dançada numa roda, entra na roda, dança no meio da roda e sai, uma letra muito curta, com um refrão, que um faz uma chamada e o povo à volta da roda repetia. O Angola Ritmo apanhava essas canções, trabalhava as canções, mudava a letra, mudava o ritmo, mudava o compasso e trouxe para a cidade esta canção que hoje se canta e se dança na cidade. Foi o Angola Ritmo que fez esse trabalho. Essas canções eram trazidas, cada um era obrigado a criar uma quadra e depois o mestre Liceu é que ia ver qual delas se aplicava naquela canção.
ou porque se fazia uma canção dolente, ou se fazia uma canção com conteúdo político. Eu queria também aproveitar este momento, se me dão licença, para defender o nome do Liceu. Para defender o nome do Liceu. Há quem diga por malandrice, ou até mesmo por interesse, que as canções cantadas por Angola Ritmos são da autoria do Liceu. Mentira. O Liceu não fez uma canção cantada no Angola Ritmos. Não fez uma. Quem fez foi Euclides, 2. Mas Liceu não. Liceu era o mestre. Era o chefe da orquestra. Era ele que dizia, muda de tom, cuidado disso, olha a terceira, sobe, sobe. Olha. Era o Liceu. Mas dizer, esta canção é do Liceu, não. Como Mushima, por exemplo, dizem, autoria, Liceu Vieira Dias. Não, senhor. Quem trouxe esta canção para o conjunto Angola Ritmo foi Antonino Vanduna. E nós mexemos-la. Passamos quase 2 meses a mexer nesta canção. E ela ainda está com um problema errado. Muita gente diz, Quatorilás Mujibe. Não, está errado. Quatorilás Mujibe. Não mates. Mukonda, Laje, Nilaje, Kazokawa. Não mates, porque o maluco não discute com outro maluco. E a canção canta oradamente, Quatorilás Mujibe. Não, Quatorilás Mujibe, Mujibe. Quer dizer, não mates. E esta canção, quem trouxe foi Antonino Vanduna. Mas estava dentro do Liceu. Não vai amanhã aparecer alguém para dizer que esta canção é do meu avô, do meu bisavô, e o Liceu roubou a canção. Não. O Liceu merece todo o respeito de todos nós, pelo menos homens da canção, homens da música, e não se pode dizer que ele é um ladrão de música, que esta canção é minha. Não é. E o Liceu não era capaz de fazer isso. Os interesses atuais é que vão dizer é do meu tio, do meu avô, do meu primo, não sei o quê. Não é. O Liceu não fez canção nenhuma. E vou continuar mexendo no fundo das canções. Como disse de início, eu e o Fragato, Angola Ritmo era ou foi criado para manter de pé a nossa cultura. E vamos ver qual é a função das nossas canções na atuação política desses tempos. Vejam, por exemplo, a canção Monami Kudile Dile, meu filho não chores. A canção diz Monami Kudile Dile, Gakuvalele ni Kanjila Mungongo. Monami Kudile Dile, Gakuvalele ni Kanjila. Wa samba utanga makutu, wa mvalele ni nzala mala. Onjila e valo mutu, wa isangele kwebingana ya. Era uma mãe que embalava o seu filho e dizia, meu filho, não chores, porque o teu pai é uma ave. Mas o vizinho do lado, do quarto do lado, chamou-lhe a atenção. Ah, Samba, o Tangamacuto. Oh, Samba, não mintas. Diz ao teu filho que num dia de fome foste à loja do Sr. Antônio pedir comida e trouxeste este filho. O governador lembrou-me um bocado do Banco de Angola, o antigo governador do Banco de Angola, gostava nas suas serenatas no Banco de Angola, ali na Cidade Alta, depois da Fortaleza de São Miguel, ele tinha casa ali, onde era a PID, de início, e hoje está o Ministério da Saúde. A casa a seguir era o governo do Banco de Angola. E nós íamos tocar para esses senhores. E no fim ele fazia uma roda e pedia, cantem a canção do mulato. Porque a mãe tinha dado à luz aquele filho. E ele brincava conosco a canção do mulato. E apontava para mim. Na brincadeira. Mas vejam que a canção dolente tinha o seu objetivo. Meu filho, não chores, porque teu pai foi uma ave que te deixou aqui.
Uá, samba, o tanga é uma coisa. Samba, estás a mentir. Diz ao teu filho a verdade. Diz que no dia de fome foste à loja e trouxeste este filho. Vejam, por exemplo, João Domingos. Senhores, para verem o intuito das nossas canções e onde é que elas queriam chegar. Era preciso preparar aquele povo. Estou a falar dos anos 40, dos anos 50. Hoje a canção não serve para nada. Hoje ninguém quer saber de um Angola Ritmo para coisa nenhuma. E até há quem diga que vocês já estão ultrapassados. É verdade. Mas cá um degrau da escada musical que o Angola Ritmos fez não se deve tirar. Então vou dizer João Domingos. João Domingo, yo, quando a gente jangue, tu confiança na gima, se na jamfuma, e banzais, ngongo, manaki. Gamsumbo metolu, gamsumbo niveli, metolu aibul, caloria lá da yubokuto, quando filamos. Esta canção incentivava os jovens a trabalhar e a arranjarem um ofício. A canção diz João Domingo, este João Domingo, quer brincadeira, mas não quer nenhuma conversa com os mestres do ofício. Comprei-lhe o nível, deixou cair o nível. Comprei-lhe 1 metro, partiu o metro. Este rapaz vai acabar na Quimbangula. O que é Quimbangula? Quimbangula é aqueles carros de mão que usam nas obras para levar areia, levar cimento, levar tijolos. E ele dizia, meus rapazes, não moram no Quimbangula, aprendam um ofício. Este é o João Domingo. Vou-vos cantar também um Mécena. Mécena, lá tu longa coisa e okuta. Tunde ka tu valele, okutanga no katua kumwene. E no que tu andala ku kala tu vingi coisa e okuta. Awa, godião do Mécena. Izua tu kala tu kufuta eu sou andar. Mestre, vem-nos ensinar a ler e escrever. Desde que nascemos, nunca ninguém nos ensinou a ler e escrever. Agora que estamos crescidos, queremos trabalhar, obriga-nos a saber a ler e escrever. E o mestre diz, venham, fica menos boba, sentem-se aqui. Quando mateca, vamos começar. AM, teoto, NO, no. Outra vez. AM, teoto, NO, no. Antônio. E quem era Antônio? De Oliveira Salazar. As canções tinham o seu objetivo, tinham os seus caminhos. Claro que quem está como padreiro, como serralheiro, como marceneiro, a canção fica no assobio. A mulher quitandeira que passa pela baixa, como dizia o poeta, essas avenidas de Alcatrão, da velha quitandeira, ficava no cantar da velha quitandeira. E dia após dia, a canção cantada, tocada ou falada, ficava na mente. E, de repente, era um guerrilheiro. Estas canções de Angola Ritmo serviam para este trabalho. E acho que fizeram esse trabalho. Depois de um certo tempo, apareceram brigadas aqui em quase todos os museques, chamavam OPVDCA. Não sei se algum de vocês está lembrado da OPVDCA. A OPVDCA saía à noite da arma na mão e os caçadores até vinham de farolim de caça para ver onde é que estava. Está ali um. Deixa este é meu, ninguém atira. E pumba, ele matava. Tínhamos que achar aqui. A polícia nem valia a pena. Então, ao morrer, alguns jovens foram empurrados para fazer este contraste. E fizeram frente a alguns destes caçadores de negros da noite, com este OPVDCA. Este trabalho foi terrível, mas foi frutuoso. E por isso,
Vou cantar as duas últimas, para vos lembrar só. O Mushima todo mundo conhece, né? Como eu disse há bocado, Mushima, uau, Mushima, uau, Mushima, que wangambe wanga wamie, kangibeke bwasantana, que wungamba wanga wamie, kangibeke bwasantana, quatorilas mshibe, quatorilas mshibe, quatorilas mshibe, lajini laje kasukawa. Esse é o grande Mushima, que hoje é um clássico. O João Gombe. João Gombe era uma canção que nós não cantávamos na cidade, porque era demasiadamente visível, não é bem o termo. João Gombe. João Gombe é uma... não sei se pode dizer uma corruptela de João Gomes. E a canção dizia como? João Gombe coco que é o Loribanga, Mushianzo, Mushinho Takamakui, o que Mushie tu caramuto ni bataje, Danenue, no Atucumu, Mujizengo e Malé, Tuando Micaia. Ele diz, o João Gombe é no nosso país que vai aprender a ler e escrever. Na terra dele também tem fome. E numa casa vivem 10, mas quando chegam a Angola, cada um tem a sua casa, e nós não. Mas isso só cantávamos fora. Por quê? O Angola Ritmos fazia piqueniques para fora de Luanda, Cacoaco, para fora, e juntávamos aquelas populações mais ribeirinhas e cantávamos este tipo de canção para aquele povo. Levávamos nossos garrafões de vinho, comprávamos marufo, aquela malta bebia, e quando o dom vinho, como eu chamo, o dono da alegria, mexia com as cabeças, nós tínhamos que fugir, metíamos no carro, fugíamos, mas deixávamos já aquela população acesa. E volta e meia íamos para aqui, para ali, para lá, cantar esse tipo de canções. Eu vou entrar agora nas estilizações. Angola Ritmos, depois de uma certa preparação, começou a sentir necessidade de passar a sua canção para nível nacional. E a única forma que se encontrou era ir cantar para os palcos da Baixa, da Cidade Baixa. O Angola Ritmos, com a sua maneira de tocar e seu ritmo impressionante, ganhou realmente lugares e íamos sendo convidados. Um deles, por exemplo, é onde está hoje o Chá de Cachimbo, o Cine Colonial, Cine Nacional. Cine Nacional. O Angola Ritmos foi tocar. Na primeira vez foi corrido. Rua, 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 ides cantar para Sanzala. Mas nós voltamos a cantar lá. Quando veio Luís Pissarro. E nessa noite o Nacional rebentou. Por quê? O que é que estava por baixo? A Rádio Nacional gravava esses espetáculos e depois difundia-os. E era assim, e foi assim, que as outras províncias ficaram a saber que havia uma canção angolana ou de Angola e que havia um conjunto chamado Angola Ritmos. Isto levou-nos a receber vários convites depois para outras províncias. Mas, entretanto, para ganharmos estes salões da Baixa, nós tivemos que cantar estas estilizações. Por exemplo, o fado Margarida vai à fonte. Margarida vai à fonte e vem sozinha. Nós cantávamos com um bocadinho de sabor tropical. Margarida vai à fonte e vem sozinha. Brotam lírios pelos montes, Margarida vai à fonte. Essa canção começou
a sentir-se bem. Os trabalhadores que iam aos salões para trabalhadores gostavam disso, porque cantávamos também os timpanos. O Pinóia na boleia, de chapéu a patuleia, faz juntar o mulherio no rocio. Rocio, 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 rocio. Isto era o timpanas. Bom, mas para terminar, o Alentejo. O Alentejo da minha alma é outra canção do Luís Pissarra. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficar. Nós damos um bocadinho de compasso, um bocadinho de sabor angolano e cantávamos o Alentejo. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficar. A bala do Alentejo, olhei para trás chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficar. Luís Pissarra ia cantar nesta noite, no Cine Nacional. Mas quando nos ouviu cantar, disse, não canto mais esta canção. Estes rapazes cantam muito bem esta canção e eu não vou cantar esta canção. E não cantou. Mas um goleiro ganhou lugares ali. De tal maneira que fomos convidados para ir a Moçambique tocar. Somente Moçambique, Lubito e Huambo eram cidades terrivelmente racistas. Terrivelmente racistas. Eu fui a Moçambique. E quando chegamos ao aeroporto, o homem que nos foi buscar disse, são pretos. Porque estavam convencidos que Angola e o Rio eram brancos. Resultado, nenhum hotel nos quis receber. Não temos lugares. Não temos lugar. E ficamos numa pensão lá no fundo, onde estavam a plantar azeitonas. A senhora aceitou-nos, porque o homem quase que pedia, por favor, para nos aceitar, na condição de irmos comer no quarto, não podíamos comer na sala de jantar. Comemos na primeira noite, na segunda noite saímos, fomos comer à sala. Ele rebentou, todo mundo virou para trás. O que é isso? O que é que se passa aqui? Quem são? Quem são estes? Aquilo era uma cidade racista. O cemitério estava cortado. Um lado para pretos, um lado para brancos. Na igreja também, no meio. Um lado para pretos, um lado para brancos. Na cidade, se um preto estivesse a passar, ou melhor, um branco estivesse a passar, você, negro, tinha que sair do passeio para ele passar e tirava o chapéu. Estive 5 vezes preso em Moçambique porque era refilão, tinha vindo de Luanda, tinha atrás um golo ritmos, não admitia brincadeiras. Mas Moçambique foi isso. Simplesmente ganhamos com isso outras situações. Acabamos de cantar à noite e fomos cantar para um baile de uns angolanos mais lá para o fundo, lá mais para os mocecos de Moçambique. Tocamos para eles até de manhã com caldo, com direito a caldo e o grande vinho lá embaixo. Resultado, no fim, ficámos a saber quem era pró, quem era contra. No correio seguinte, os prós recebiam uma carta ensinando como fazer um grupo de ação, quantos homens podiam ter, no máximo 3, com a obrigação de cada um fazer o seu grupo e os outros também fazer o seu grupo, de maneira a ser uma bola de neve. De tal maneira que, num certo dia, a orientação de Lídio Machado, fazer um lançamento num determinado dia. E, naquele determinado dia, foi lançado panfletos em quase toda Angola. Moçambique, Benguela, no Lubito, que estava lá os irmãos, que nós também no Lubito acabamos por partir o bar todo, não nos queriam atender. Estava lá um velhote que foi do governo do Lubito, esqueço agora o nome dele. Fomos a Canata tocar e deixamos a Canata toda a tocar até a cidade. E trouxemos o povo todo até a cidade. Resultado. Estas passões, estas canções, estas expressões
foram ganhando consciência na população e o Angola Ritmos fez um grande trabalho nesta situação. Na Boa Entrada, por exemplo, na Roça da Boa Entrada, no Kwanza Sul, fomos chamados para tocar. O governador foi para fazer uma abertura de qualquer coisa, na condição do Amílcar Cabral, que estava lá a trabalhar, fazer o discurso de honra. O Amílcar fisgou-se, fugiu, não aceitou fazer o discurso. Nós tocamos até de manhã e quando fomos embora, encontramos o Amílcar Cabral escondido no meio da mata, no nosso caminho. Ele estava à espera de nós. Ficamos até de manhã a conversar. E não me esqueço de uma canção que ele nos ensinou, porque ele disse, daqui eu vou fugir. Vestido branco é panhacodé, lencinho branco é panhacodé, lencinho branco é panhacodé, 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 pombinha branca, chega para mim, chega de perto, de minha de boa, boa é de mim, de bobo só. Esta era a canção do Amílcar Cabral na Roça da Boa Entrada. E falei do Amílcar Cabral para lembrar da clandestinidade. Aqui, queria lembrar o Amílcar Cabral na clandestinidade, o Mário Pinto de Andrade, do Viriato da Cruz, Matias Miguel e outras pessoas que são muitas, não dá para chamar a todos a eles, mas esses homens fizeram clandestinidade. E vale aqui saber do porquê que o nosso governo não reconhece quem tudo deu para nada pedir. A clandestinidade fez esse trabalho, mas não pediu nada. Os velhos desta clandestinidade foram ficando para trás e estão a morrer sem glória. Ninguém os conhece. Ninguém fala deles. Os marinheiros que eu disse há bocado, quem sabe quem são esses homens? Mas fizeram grande clandestinidade. E hoje ninguém fala. Os estudantes que estiveram fora a estudar na Europa e que deram o seu contributo, muitos abandonaram os seus cursos para irem para a guerrilha. Quem fala deles? Que história que fala desses homens da clandestinidade? Por isso, eu quero aqui lembrar homens como o cubano Francisco Javier Hernández. Ele era cubano, nacionalidade norte-americana, mas era tripulante de um desses barcos que vinham a Luanda. E ele era o nosso pombo-correio. Falo do Antônio Josias, do Manuel Barros Ncaca, Jorge Barnett, o Ferreira, o Costa Nconde e outros. E Mário Vanduna. Mário Vanduni. Quem os conhece? Ninguém sabe. É realmente necessário reescrever nossa história. Lembram, por exemplo, de um Ilídio Machado, do Joaquim de Figueiredo, do Antônio Monteiro, o Mano Antonico, que acabou por morrer de doença quando eu e ele fomos mandados para Portugal com prisão domiciliar. O velho Benjo, Antônio Pedro Benjo, sofria do estômago e foi transferido para Portugal. E segundo o Mário Vandune, que me disse, porque ele esteve sempre comigo em Lisboa, que eu dormia no Rocio, não tínhamos onde dormir, não queria ir lá para o albergue onde eles nos tinham empurrado, onde estavam lá aqueles pobres com uma malgazinha para pedir um bocado de sopa. Nós ficamos no banco do jardim do Rocio. E o Mário nos disse que o Benji chegou ao hospital e o hospital estava cheio, que correu o boato de que ia chegar o chefe dos terroristas. De uma operação ao estômago, sofreu uma operação na cabeça e assim morreu
Antônio Pedro Bench. Alguém se lembra? Alguém sabe? A história fala? Não, a história não fala. Falo também do Soba Bumba, por exemplo, daqui da Baixa de Caçães. Este homem lutou durante 20 anos, resistiu durante 20 anos, já até matou o general, o tenente-general João Francisco do Casal, que era o comandante das tropas invasoras. Falo também de Álvaro Buta, comandante da revolta no norte de Angola, que lutou desde 1913 a 1915. Quem é que sabe dele? Ninguém. Portanto, julgo necessário e urgente dar à clandestinidade o lugar devido e merecido, pois a eles também se deve a possibilidade de hoje estarmos independentes. Concluo, de jeito de ser instituído, realçando somente a luta armada, cerceia uma parte importante da nossa historiografia, confundindo as atuais e vindouras gerações. Porque muitos deles acreditam que tudo começou em 1960, com o assalto à Casa da Reclusão. Não sabem o que é que se passou para trás. A quantidade de homens que foram deportados para Santo Tomé ou mesmo para o sul de Angola. Ninguém sabe disso. E vou terminar. Vou terminar dizendo que o Angola Ritmos foi o agrupamento que, com mestria, criou e transportou para a cidade as canções do folclore angolano, colocando-as no piano, no violão e na dicanza, dando-lhes um compasso, não sei se está em bom português, dançável e cantável, e introduziu a canção na cidade de Luanda. E hoje a nossa canção está aí. O Angola Ritmo foi quem fez os primeiros degraus daquilo que se chama hoje Semba, com a sua mistura de ritmos. No mês do Dr. Agostinho Neto, quero homenageá-lo, lembrando que foi ele quem, com a sua convicção e persistência, ultrapassou querelas internas, atravessou chanas, rios e montes para implantar a bandeira. Este é o mês dele. E também do seu poema, O Içar da Bandeira, foi dedicado aos heróis do povo angolano, em que o Angola Ritmos passou de obreiro da luta para a independência para o quadro de heróis do povo angolano. Está no poema Içar da Bandeira. Minhas senhoras e meus senhores, assim acabo, em síntese, o que foi o Angola Ritmos na preservação da nossa cultura, utilizando a canção como arma política. E aqui chamo a atenção. Quem sabe, repito, quem sabe, se a canção, bem aproveitada, não será capaz de alterar opções e fazer o nosso MPLA ganhar as próximas eleições. Quero felicitar a Academia Angolana de Letras por esse tipo de palestras capazes de reavivar memórias, incentivar historiadores a reescrever a nossa história. Quero também aproveitar o momento para mandar um abraço ao general Lara pelo seu trabalho de pesquisa e arquivo. Obrigado. Muito obrigado, Amadeu, meu irmão, meu amigo. Foi, de facto, uma aula multifacetada que nos foi oferecida, não só sobre a tua vida, não só sobre a vida do Angola Ritmos, como, de igual modo, também sobre a nossa história mais recente, a nossa história recente. Nós vimos e ouvimos o Amadeu Amorim mencionar um dos ícones, igualmente, da resistência, que foi o Clube Atlético de Luanda, não é? Onde aí os grandes atletas nacionalistas, como Aníbal de Melo, André Mingas, o próprio Demóstenes de Almeida e muitos mais, que usaram essa plataforma, vamos chamar assim, para o desenvolvimento da luta nacionalista. É verdade.
Outra parte que, de facto, nos descreveu com muita beleza e muita poesia foi o seu e o nosso bairro operário. Eu digo nosso porque, de facto, pertence a Luanda, já para não lhe dar uma dimensão nacional, mas pertence a Luanda esse bairro operário. Tive parentes, como deves conhecer, o Pelé Marques e não só, pois, exatamente, que foi muito... Falou-nos, portanto, desse famoso bairro que pediu às autoridades de competência transformem isso hoje num local de turismo. E, efetivamente, eu há bocado vi que havia alguém do Ministério da Cultura, ou pelo menos de uma secção do Ministério da Cultura aí também, não vejo mais o seu nome, e espero que, efetivamente, se ainda aí estiver, que leve ao ministro Jomo, que também, de facto, tem uma dimensão enorme, e ele, tanto ele quanto o seu irmão, o Tonito, a nível da canção, a nível da música, portanto, que levem esta preocupação e que, efetivamente, isso possa ser levado em consideração para um projeto futuro de transformar o BO, o bairro operário, portanto, numa zona de turismo que teria muito que oferecer. Outro aspecto que mencionou foi o papel importantíssimo dos marítimos, aqueles homens que traziam e levavam não só as impressoras, mas também levavam informações, levavam livros, traziam panfletos. Tive uma amizade muito grande com o tio Mário Van Dunen durante muitos anos, tanto em Portugal quanto aqui em Angola. Ficava sempre em minha casa, escolhia sempre ficar em minha casa, não obstante ter quem lhe pagasse os hotéis, ele preferia ficar sempre ali na ilha, onde se sentava e passava dias a olhar para o mar. Logicamente, a dimensão do mar na vida dessas pessoas é enorme, não é? Portanto, mencionou também, efetivamente, enfim, a luta de libertação, o nascimento de Angola Ritmos, não é? Levado a cabo por Liceu, Dom Araújo, como já foi mencionado, e a introdução da Dicanza, que pertencia à Rebita e que passou então a ser, a partir dessa altura, a ser usada também pelo Angola Ritmos como parte da instrumentalização. A Dicanza na Rebita era solo, tocava-se a solo, e, portanto, referiu também a nostalgia que as canções retratavam, as canções do Angola Ritmos, logicamente, portanto, relações ao sofrimento do povo angolano, e que elas eram e foram retiradas do folclore, não é? Trabalhadas e depois então dadas um novo cunho. E aqui foi importante o que ele disse, que Liceu Vieira Dias, isto para a posteridade, para que amanhã não apareça aí alguém a dizer que o meu tio, o meu avô, o meu tio-avô fez esta canção. Liceu Vieira Dias não fez qualquer canção no grupo, não é? Ele era o mestre, né? Por exemplo, Mushima era de Antonino Van Dunen, que a retrabalhou. As funções das canções, a função das canções era a passagem da mensagem política, logicamente, naquela altura. Todas elas tinham esse objetivo, todas elas tinham uma intenção. Mencionou João Domingos, por exemplo, que incentivava os jovens a trabalhar e arranjarem um ofício. Mencionou também Messene, João Gombe, que presume-se que tenha sido um português, João Gomes, né? Há aqui uma interferência qualquer. Portanto, esse tal João Gomes, que era um português, que quando chegava a Angola, assim que chegaram a Angola os portugueses, por extensão, tinham imediatamente casa, o que não acontecia para os nativos, né? Portanto, também, e aqui considero importante sobre a necessidade de se... sim, das músicas que depois passaram a ser tocadas também no Nacional, hoje chamado Chá de Caixinho, no Cine Nacional, e que passaram a ser gravadas na Rádio Nacional e aí tocadas, então, o povo angolano, as outras províncias de Angola
naquela altura, distritos de Angola, também tiveram acesso, portanto, às músicas do Angola Ritmos. E no que refere à clandestinidade, lamenta não ser reconhecido por hoje pelas autoridades de competência, e aqui, meu irmão, dou-te toda a minha solidariedade e todo o meu apoio, porque também fui homem da clandestinidade. Portanto, não haver esse reconhecimento por quem de competência, e, por outro lado, para que os historiadores, por muito poucos que possam ser, por muito poucos que possam existir em Angola, não assumirem esse papel, efetivamente, de olharem para a nossa história, nem que seja essa nossa história mais recente, multifacetada. Logicamente que a história não foi só a luta armada, a história não foi só, foi exatamente esse papel e esse rolo do Angola Ritmos que conduziu, logicamente, mais tarde também à luta armada. E acaba por homenagear a sua introdução, por homenagear o Agostinho Neto e, sobretudo, o seu poema, o seu grande poema, que é o Içar da Bandeira. Portanto, dou por terminada, por agora, a minha intervenção e passando... Há uma inscrição. Perdão? Há uma inscrição, a Jurema Gando. Desculpa, então, dar a palavra, perdão, Jurema, tu és uma habitué, portanto, tens a palavra. Não tem mal. Muito obrigado. Ok. Só agora que estou a ver a mão ali levantada. Sim, sim. Votos renovados de boa noite a todos. Foi muito emocionante ouvir Amadeu Amorim na primeira pessoa a falar daquilo que é o nome que nós ouvimos dizer, mas que não conhecia, ou pelo menos não conhecia, os bastidores da criação desse grande nome que vamos ouvir nos raps, até às vezes mencionados em canções de Kuduro, falando do Angola Ritmo. E então a sensação com que saio daqui hoje é que realmente temos muito trabalho a fazer enquanto investigadores. Há bocadinho estava aqui a ver as mensagens que foram lançadas pelos participantes e da necessidade da escrita urgente da nossa história, a reinvenção da história. E, por acaso, coincidentemente, hoje eu estava a fazer a leitura de um artigo da doutora Rita Chaves, que falava sobre a literatura... Como é que é? Deixa eu só ver aqui, fazer uma tabulazinha. O passado presente na literatura angolana. E há um aspecto que Amadeu Amorim também referiu, a necessidade de reescrever a história. Se noutrora a questão da escrita da história que foi referenciada por Manuel... Deixa eu ver aqui, ainda na cábula. Manuel Rui, não sei se esse nome diz alguma coisa, que não se fazia a escrita por medo de não dar a conhecer o oral, os códigos culturais que havia. Já não há necessidade de se guardar os códigos culturais, ou já não temos necessidade de esconder nada a ninguém. Já não estamos em fase de opressão. Então, a mesma necessidade que houve naquela altura de se esconder, de manter ocultas certas informações, o que depois chamou-se de clandestinidade, agora há necessidade de aproveitarmos o que restou para esse reescrever, para essa invenção daquilo, invenção não diria, invenção talvez para a camada jovem dessa nossa geração, não é, que vai pegar naquilo que já é existente, naquilo que já existe, para então colocar na atualidade, trazer mais agora para o novo. Então, queria parabenizar mais uma vez, e faço quase sempre, todos os dias que estou aqui, é sempre um aprendizado e sinto-me realmente bastante agraciada, felizarda por fazer parte da nova geração e estar sempre aqui, ouvir de outra geração
que me passam informações e conhecimentos na primeira mão, não é? E eu consigo agora, então, fazer uma ligação da atualidade com o passado e vão trazendo inspirações para investigações futuras, e o que seria muito bom que mais pessoas tivessem essa oportunidade. A necessidade que eu até oferecia, mas não sei de jeito que eu faria isso, em escrever histórias de vidas, porque a investigação científica também nos oferece esse leque, esse espaço, para fazer, então, a história de vida dessas pessoas. Nós podemos escrever, nós temos essa conferência de hoje gravada, não é? A academia tem esse dado, já é um dado recolhido. Nós podemos aproveitar essas informações e começar a elaborar coisas sérias, hein? Começar a elaborar trabalhos para publicar. Talvez aí partiria a nossa reescrição da história. Se é que ainda não se faz, não tenho conhecimento do que está a passar nas outras academias, ou na academia angolana, a nível das universidades e tudo mais. Mas a nível do Kwanza Sul, pelo menos, não costuma haver movimento nenhum. Pronto, estamos falando sobre a realidade que eu conheço. E muito obrigada. Não vou falar muito, vou só aproveitar aqui. Acho que tem mais pessoas para falar. Muito obrigado, Jurema. Perdão, uma mensagem para o Fragata, moderadora. Há 3 inscrições: o Jonuel Gonçalves, a Kenny Amorim e um outro, mas a pessoa não ligou o vídeo, não aparece a cara. Eu vou baixar a mão, portanto vamos dar a palavra aos 2 cujas imagens aparecem, certo? Muito obrigado. Então eu agora passo a palavra à minha sobrinha Kenny Amorim para dizer o que lhe couber. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Realmente foi um prazer. Estás de parabéns, pai. Adorei. Claro que talvez no meio da camada mais jovem eu seja a pessoa mais privilegiada, porque cresci a ouvir um bocadinho da história, e realmente é bem verdade que a camada jovem está completamente desatualizada. Eu, pessoalmente, falo muitas vezes e ouço muitas vezes pessoas a falarem de Angola Ritmo, coisas que realmente não fazem sentido nenhum. E quando eu ouço, fico, meu Deus. Então, realmente, isto fica aqui, este grande desafio para se poder passar para a camada mais jovem. Uma pergunta que eu faço muitas vezes ao meu pai, e que é um tema de debate, aproveito aqui para deixar aos mais velhos, que é esta angolanidade que vocês falam com tanto prazer, com tanto amor. O que é que realmente pode ser feito nesta nova camada, nesta nova geração? Sinceramente, esta angolanidade, eu, pessoalmente, não sinto. E isto é um debate que eu tenho muitas vezes com o meu pai. Bom, um beijinho a todos. Obrigada. Muito obrigado, Kenny. Então, de seguida, vamos ouvir o Jonuel Gonçalves. É ligar o microfone, por favor. Acho que está ligado, não está? Ok, não Jonuel, tens a palavra. Tá. Não, eu ouvir o Amadeu, pronto, lembrei-me das histórias todas do tempo da minha adolescência, inclusive porque ele fez indiretamente relação específica a um grupo onde eu estava. Eu coloquei há pouco aí no chat, por escrito, uma pergunta ao Amadeu, que era o seguinte: nós tínhamos ouvido o Angola Ritmos muitas vezes, e as primeiras vezes que eu ouvi o Angola Ritmos foi no Rádio Clube. Depois, tenho a impressão de que na trajetória do Angola Ritmos, até chegar ao Nacional, o Angola Ritmos passou por uma série de sessões que eram privadas. Não só no BO, mas inclusive em bares da classe média. E a primeira vez que eu vi o Angola Ritmos todo, foi na casa do Dr. Coxa Osório, na altura casado com a doutora Maria do Carmo Medina, que depois ficou muito conhecida, e o Amadeu estava nesse dia lá, estava o Amadeu, estava o Liceu. A única pessoa do grupo que falou comigo foi com a Belita, porque achou muito curioso, 3 garotinhos ali, nós éramos alunos do Liceu, e perguntou-nos se nós gostávamos, já tínhamos ouvido, havia várias músicas. Ela, além de música nacional, cantou aquela famosa A Moringa Está Quebrada, Mamãe Não Contes Com Ela, não sei se eu estou a acertar na letra, mas eu quero dizer o seguinte: nessa altura, já quando houve essa sessão na casa do Coxa Osório, Mushima era para nós, entretanto, o hino nacional. Não tínhamos hino nacional.
Nós estávamos nas panfletagens, eu estava nesse grupo que se chamava o Movimento de Educação Nacional de Angola, e então, além desse grupo clandestino, havia o prolongamento da agitação cultural. A agitação cultural eram vários grupos, o Angola Ritmos era um deles, e era dos mais importantes, porque tinha uma ligação fundamental a um dos eixos centrais, que era a Sociedade Cultural de Angola. Eu queria saber, então, as gravações que se referiu aqui, que eram feitas pela Rádio Nacional, quero lembrar que no tempo colonial a rádio chamava-se Emissora Oficial. E é claro que o que eu gostaria de perguntar ao Amadeu Amorim é se eles tinham realmente noção de que o trabalho de agitação cultural era um trabalho fundamental, um trabalho possível naquela altura, que tinha conexão ao trabalho clandestino que já estava em andamento, pelo menos desde finais de 1958, e isso por um lado, e por outro lado, se ele tinha a noção, por exemplo, do impacto que a música, por exemplo, o Mushima, tinha a nível dos militantes clandestinos, a ponto de uma das músicas ser chamada por nós como o hino nacional, e todos nós sabíamos a letra, tanto em português quanto em quimbundo. Era essa observação que eu queria fazer, perguntar ao Amadeu. Fiz várias vezes essas perguntas ao Liceu e tive várias respostas do Liceu. O Liceu depois foi meu camarada numa das tendências do MPLA, e ele contou-me algumas das coisas nesse sentido. Eu gostava de ter realmente nesse aspecto, só nesse aspecto mesmo, a opinião, não é opinião, quer dizer, é o testemunho de alguém que está muito por dentro, que é o caso do Amadeu, que é uma das figuras centrais do Angola Ritmos. Muito obrigado, Jonuel. Creio não haver mais pedidos de intervenção por hora, certamente que mais virão. Portanto, Amadeu, poderás dar respostas às questões que te foram colocadas. Muito obrigado. Queria falar primeiro para a Jurema e dizer a Jurema que eu já fiz a minha parte. Já estou na descida. Já comprei o meu bilhete, já tenho o ok, só me falta fazer o check-in. Agora, cabe a ela, Jurema, com a sua idade, com a sua perspicácia e com as suas presenças, fazer este trabalho. Dizer à população mais nova, juntá-las, conversar com elas, explicar-lhes o ontem, o hoje e o que é que nós precisamos fazer amanhã. Se houver muitas Juremas a fazer esse trabalho, vai cobrir um espaço que, por exemplo, a televisão não faz. A televisão devia ter 1 minutinho, 2 minutinhos na televisão para explicar a angolanidade, para explicar nacionalidade, para dar um cariz político ao seu povo. A minha filha, há bocado, esteve aqui. Ela foi estudar para a Itália e quando foi preciso fazer um funge, cada um tinha que fazer a comida da sua terra, ela pegou no telefone, mãe, e agora? Põe água, e agora põe já fuba, e agora mistura. Por quê? Porque nós não tínhamos esse problema enraizado em nós. E é preciso enraizar. Jurema, está na sua mão começar a fazer isso. Eu recebi a responsabilidade, vou guardá-la. Quer dizer, vou guardar, não, vou utilizar. Vou colocar em prática. Eu acho que o termo certo é esse. Isso é só para mostrar que precisamos de ter noção da nossa história. Precisamos ser mais nós. Porque nós saímos para fora de Angola, somos angolanos, mas mais por vaidade, porque temos dinheiro, do que noção de nós próprios. Tu vais a Lisboa e tu vais para a casa dos cabo-verdianos e tem lá como é a casa dos cabo-verdianos. Agora vai à nossa casa e vai ver como é que aquilo está. Nós não temos esta noção. E agora precisa que os historiadores reescrevam, que nos alentem, que nos façam perceber, para termos vaidade de ser angolanos, para conhecer um bocado a nossa história. E lembrei-me, portanto, da tua questão. Seu Joel, não sei se é o seu Joel ou se é o camarada Joel. Pelo que disse, pareceu-me ser o camarada Joel. Se assim for, antigo. Se assim for, mais um abraço. Mais um que eu acabo por conhecer. Joel, as canções, como a gente falou aqui há bocado,
tinham um objetivo e era para atingir esse objetivo que elas eram cantadas para dizer ao nosso povo a tal noção de angolanidade, a tal noção de independência, o porquê que nós precisávamos de ser livres. A canção ia por aí. Mushima era uma delas. Mas, de 1940 e tal até 50, Joel, nós não éramos políticos. Eu, pelo menos. Eu só tinha noção de angolanidade, de nacionalismo. O que é que Mushima me dizia concretamente? Também não sabia bem. Não tinha. Porque também não dominava bem Quimbundo. Porque até a minha mãe dizia, menino, estuda português, menino, aprende. Como ela dizia uma outra palavra, melhora. Bom, e nós éramos obrigados a falar português. Porque se eu não falasse português, não tinha direito a ter bilhete de identidade. Se não tivesse direito a ter bilhete de identidade, não podia ser assimilado. Se não fosse assimilado, não podia ser funcionário, nem ser o empregado mais destacado. E então, estas canções fizeram este grande trabalho, ou tentamos fazer esse grande trabalho através da canção, mas o seu impacto também não era perfeito em mim, porque eu não dominava ainda bem o Quimbundo. Em 40 e tal, 50, não dominava ainda. Mas o Mushima mexeu comigo, mexeu com toda a gente, inclusive com o Joel. Agora, Joel, o que é que nós podemos fazer por esses Mushimas todos que estão à volta de nós? Ainda não morremos e gostava que outros Joéis, como outros Amadeus Amorins, pudessem deixar algo escrito ou pudessem não ir embora para o além, onde o Papa não quer ir, para deixarmos qualquer coisa de testemunho à nossa geração. O amanhã. Ganhamos a independência, fizemos por ela e precisamos não a perder, ficando somente com hino e bandeira. Obrigado, Joel. Olha, mas eu estou à espera mais... que tu escrevas, porque eu já escrevi. Eu não sei escrever, Joel. Sabe, sim, senhor. Sabe cantar. Sabe. Não, mas sabe. Ok, não, obrigado. Há um escritor que eu não quero dizer o nome, que sempre escreveu com mão alheia. Se alguém puder fazer esse trabalho, eu escrevo, faço uns apontamentos e ele escreve, porque eu realmente não tenho inclinação para escrita. Muito obrigado, Amadeu. Nós já tivemos uma reunião em minha casa sobre isso. Aliás, até já fiz os apontamentos. Sim, depois nunca mais. Temos que agarrar esse projeto. Agora, tenho duas mensagens. Uma da professora Rita Chaves, que pergunta, gostaria de saber em que ano aconteceu a viagem a Moçambique. E depois tenho também uma pergunta do Paulo Lara, do general Paulo Lara. Não, atenção, o Paulo Lara pediu para intervir, então era bom ser ela. Não, porque ele aqui diz que não tem um sinal fraco. Pois, há bocado não sabíamos quem era, não podíamos dar a palavra, já sabemos, pronto. Então depois da professora Rita Chaves, então, que coloca essa questão, vamos já dar a palavra também ao Paulo Lara, que é para depois... O general Paulo Lara e a professora Tânia Macedo também está inscrita. Já havia ali a mão levantada também, exato. Portanto, o general Paulo Lara, por favor. Alô? Eu não o vejo aqui. Vamos, enquanto esperamos... Tem o micro desligado. Ele tem que ligar. Tem que ligar o micro. Não, estou a pedir para ligar, mas acredito que ele... ele está a mexer, mas está lá a mexer, está. Mexeu. Mas, continuação. Então, acho que o Fragata estava a agir bem. Passar a palavra à professora Tânia Macedo, nesse caso. Tem a palavra, estimada e antiga amiga. Boa noite a todos e todas. Eu estou emocionada por ouvir o Amadeu Amorim, é uma parte da história de Angola, dessa Angola que nós aprendemos a amar, e que, de certa maneira, eu passei um pouco para os meus alunos, Amadeu, e era isso que eu queria falar.
todos os anos a gente dá o curso de africanas, né, no Brasil, e passa o filme do Andino, né, o Ritmos, Angola Ritmos, e toca músicas do Angola Ritmos. E devo lhe dizer que conquista ainda os corações e mentes, tá? As pessoas gostam muito das músicas do Angola Ritmos, procuram as letras, e sei de alunos que ensinam outros alunos as músicas. Então, o Angola continua firme e forte nos corações e mentes de muita gente, tá, Amadeu? Isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado à professora Tânia. O Amadeu depois há de responder. E passamos a palavra, então, à professora Rita Chaves, para que ela pediu a palavra, ou faça, por favor. Boa noite. Eu também, como a Tânia, estou emocionadíssima. Ouvi falar o Amorim, ouvi cantar o Amadeu Amorim. Foi um presente nesses tempos tão duros. Eu quero dizer, uma é que eu gostaria de saber a data daquela viagem a Moçambique, se a Maria ainda se lembra exatamente do ano, e a outra eu quero dizer que eu me ofereço para fazer parte dessa equipe e escrever as memórias de verdade. Eu estava precisando de uma motivação para voltar a acreditar em coisas boas e hoje o grande Amorim me deu. Eu me ofereço. Obrigado. Muito Vai obrigado. ficar registado, vai ficar registado. Kenny, conta comigo. Kenny, não é só ela, é Tânia Macedo também. Hein? Também. São duas. Stella Silveira também. E a Stella Silveira, já 3 candidatos. Portanto, ok, vamos trabalhar Amadeu nisso. vai já afiando a língua e as memórias, hein? Que é para essas 3. Não falha. Eu queria então passar a palavra ao general Paulo Lara, eu não o vejo em sítio nenhum. Paulo, estás online? Parece que não. Portanto, o que o Paulo Lara queria saber é se o Amadeu Amorim conseguiu ter alguma informação em como as músicas chegaram ao MPLA naquela altura. Essa é a pergunta que o general Paulo Lara... Não preciso lembrar o nome da pessoa. Pronto, mas, Paulo Lara, as nossas canções foram praticamente as primeiras que o MPLA tocou, quando estava naquela emissora como a nossa, nós chamávamos de Rádio Esperança, na clandestinidade, no tempo de Brazzaville. As nossas canções eram tocadas ali. Agora, quem levou? Eu ando aqui com a cabeça... Esta pergunta eu acho que o Paulo já me fez. Angola Combatente? Ainda não me lembrei deste homem que levou. Era um rapaz mestiço, forte. Ele levou essas canções escondidas e levou lá para cima. Dona Rita, em que ano eu fui a Moçambique? Sinceramente, não estou recordado. Vou tentar ver, não me lembro bem. Mas eu fui preso em 59. Portanto, tem que ser antes de 59. Tem que ser aí entre 50, sei lá, 55 a 58, por aí, porque 59 já estava preso. Mas a cabeça já começa a falhar, já tenho que ir apontando muitas coisas, porque senão já não me lembro. Mas eu vou ver se consigo saber mais ou menos em que anos é que a gente foi a Moçambique. O Paulo Lara era aquilo. A Tânia Macedo, maravilha. Gostei de ouvir também. E é mais um outro exemplo que há bocado eu disse para Jurema Gando. Esta senhora canta as nossas canções e leva as nossas canções para o mundo brasileiro. Agora imagina se nós tivéssemos aqui uma senhora como esta para pôr as nossas canções para as novas gerações. Não a canção que tenha interesse, não porque a canção seja bonita demais,
mas o conteúdo da canção. O que ela nos leva, o que é que ela nos traz. E, sobretudo, para incentivar os poetas. Nós temos muitos cantores, mas ninguém sabe fazer uma poesia, ou poucos sabem fazer poesia. E é preciso realmente incentivar esta parte da canção para que eles comecem a escrever. Os letristas. Senão, fulano que canta tem que fazer o seu poema e não sabe, sai trocado. Ainda tenho um cantor que tinha isso, aquele que canta uma boquinha, como é que ele se chama? Não sei se alguém me sabe ajudar. Morreu há pouco tempo. Falava que canta a mãe Chica. Esse menino não fala política. Valdemar Bastos. Valdemar Bastos. Valdemar Bastos não podia escrever. Ele tinha que cantar só. Outro aspecto bonito que esta senhora me fez lembrar é que os espetáculos nossos devíamos dizer poema de fulano de tal, música de fulano de tal. É preciso que esses homens apareçam também, preciso que sejam reconhecidos e não são. Dizem que o cantor é o cantor que canta e o cantor que fala, mas ninguém sabe quem escreveu a canção. Desculpa a interrupção. O Filipe Zau que o diga. Olha, aí está outro caso. Aí está. Mas era realmente bonito que isso pudesse acontecer. Mas fica aqui, novamente, os meus agradecimentos e dizer outra vez ao Paulo Carvalho, ao Filipe Zau, ao Fragata de Moraes, o grande trabalho que eles estão a fazer. Como aquela senhora me perguntou, vocês sabiam o impacto do Mushima? Eu pergunto, vocês não devem saber o impacto do vosso trabalho na comunidade angolana, o amanhã do vosso trabalho. Então, continuem, chamem mais gente, ponham essa gente a falar, digam o que é que sabem da nossa vida, da nossa história, não venham contar mentiras, é preciso que se conte bocados da nossa história para que os historiadores possam aprender alguma coisa mais. Não sei se devo continuar ou se Filipe se parou aqui. Não, muito obrigado, Amorim. Eu noto que tens a Kenny online e seria muito interessante ouvir a filha, creio que o filho também estava, falar um pouco do pai, não é, para além daquilo que ela já disse, como para encerrarmos em grande, não é, esta nossa tertúlia. Kenny? Bom, epa! Pois. Bom, falar da Amadeu Amorim, falar do senhor Amadeu é realmente às vezes um bocado complicado, porque há muita coisa para se dizer à volta dele. É uma cabeça que volta e meia vai se lembrando de várias coisas e vai escrevendo e vai nos contando algumas histórias. Essa do Moçambique, por acaso, é uma delas. Há uma também, a que ele falou do Lubito, de terem partido o bar, foi uma das que eu cresci também a ouvir. Então, falando de Angola Ritmos, portanto, eu, ainda pequena, tive o privilégio também de os ouvir cantar. Ele falou aqui do Zé Maria, do tio Zé Maria. Realmente era lindo ver aquela cumplicidade entre eles. E então há muita coisa que realmente eu poderia dizer aqui relativamente ao Amadeu Amorim, mas a vaidade dele, como vocês puderam ver, sempre foi, eu acho. Então, bom pai, a ti um beijinho grande. Temos aqui 3 novas pessoas que gostariam de reescrever um bocado do teu conhecimento. Vamos aproveitar isso. E, olha, um beijinho grande. Obrigado, Cone, obrigado. Muito obrigado. É sempre agradável ver uma filha falar assim. Por muito que a gente não queira, por muito que o pai esconda, mas às vezes tem que dizer I love you. I love you. Ei é o Mushimawami. Era assim que devias ter dito. Tá bom, Amorim. Tenho ainda uma última questão que é levantada pela Maria Ramos, que
não é uma questão, ela diz que estas canções deveriam ser transcritas para partitura. O que tens a dizer sobre isso? Maria Ramos, quem me dera poder escrever música. Não sei escrever música, nenhum dos elementos do Angola Ritmos sabia escrever música. Era tudo de ouvido. Estávamos todos na base da raiva. Agora, só um bocadinho. Se o Filipe, que é uma pessoa de outro mundo, é preciso que ele saiba, porque todas aquelas pessoas que acham que toda a gente, e há outro, um tal de Paulo de Carvalho, e o Paulo Lara também. Eu acho que as pessoas devem saber enquanto estão vivas. Não é quando morrem, põe a bandeira, era um bom homem, tinha muitos filhos, era um bom pai, fazia, que acontecia. Não, é agora que ele tem que saber que ele é bom e que pode ajudar o seu povo, pode ajudar a sua família e pode tornar Angola muito conhecida. Ele é um homem da educação, o Paulo é um homem de letras, e vamos ver se homens como eles podem dizer ao mundo que Angola existe, que Angola quer ser gente, Angola tem todas as condições para amanhã ser dono da África Austral. Isto fica para nós, não sai daqui. Muito obrigado. Amadeu, há também uma questão que foi colocada. Antigamente havia, creio que era a Academia de Música, ou a Escola de Música. Sabes, por acaso, o que é que aconteceu a essa academia ou escola? E se não sabes, a questão está solucionada. Não sei, porque eu cheguei muito tarde a Luanda, quando vim lá do Tarrafal, cheguei muito tarde a Luanda e não me lembro desta academia. Também estava restrito, né? A polícia não me deixava sair. Havia, já depois da independência mesmo. Depois da independência, então pior. Sim, já não havia. me lembro realmente. Estava ali, estava aquelas... Ali embaixo, Pois, onde está aquela estátua do António Olo, marginal. na Baixa, exato. Mas não sei o que ficou disso. Quem estava lá era o Santocas, uma altura. A Irene Guerra Marques também. E o moço que é cantor. O Santocas? Não, um rapaz branco. Que canta. Depois, mais tarde, sim. Carvalho, qualquer coisa Carvalho. Também acho que passou por ali. Carvalho, é qualquer coisa de Carvalho. Paulo de Carvalho, uma coisa assim. Não, Paulo não. Não, Paulo de Carvalho não. Paulo. Ele é Carvalho, sim, mas não me lembro. Mas não me lembro do que é que aconteceu isso. Passou por lá o Santocas, lembro-me, sim senhora. Eu ainda estive para ir lá aprender a cantar e tal, mas depois desisti. Atenção à hora. Pronto, não há mais colocações, pelo menos que eu note, e gostaríamos então de passar para o encerramento a palavra, portanto, ao académico Paulo de Carvalho. Vejo a mão da Maria Ramos levantada, por favor. Ok, boa noite a todos, muito obrigada, Sra. Amadeu Amorim, pela sua exposição muito informativa. Obrigada, Fragata, pela palavra. Para esclarecer, a Academia de Música, o que era a Academia de Música, está hoje integrada no CEARTE. É a área de música que faz parte do CEARTE. Eu sou lá professora de piano e, de facto, nós temos déficit de música angolana para trabalhar com os nossos alunos. Todos os anos eu tenho muita dificuldade de encontrar peças nossas transcritas para piano, com qualidade, para trabalhar com os nossos alunos. E é um projeto que eu penso que deveria ser desenvolvido. Eu sei escrever música. Talvez se pudesse desenvolver um projeto para se transcrever estas canções do Angola Ritmos, e o projeto talvez que fosse um bocadinho mais completo, fosse a música e fosse também parte da história dos Angola Ritmos, porque nós temos que compreender aquilo que nós estamos a trabalhar e aquilo que nós estamos a tocar. Talvez isto fosse, para tal fossem necessárias ou serão necessárias outras conversas, mas eu realmente tenho muito interesse. Já há algum tempo eu venho estado a acariciar esta ideia,
Inclusive, eu lembro-me que há 2 ou 3 anos atrás, num dos aniversários da Academia, nós apresentamos um duo de flautas com uma transcrição do Mushima para 2 flautas e de facto, naquela altura continuou despertei em mim a curiosidade por continuar a fazer este trabalho. É uma inquietação minha, pessoal, e penso que seria um trabalho interessante mesmo a nível de toda a escola. Muito obrigada. Maria Ramos, compromisso assumido, publicamente. Maria Ramos, para lhe dizer também que Angola precisa fazer 100 anos de música e era bom que alguém pudesse fazer a gravação rítmica do Angola Ritmo para que não se perdesse. Que ela é realmente uma condição rítmica muito, muito bonita, muito bonita. Todos os nossos cantores, os nossos conjuntos baseiam-se no Angola Ritmo. Mas que era preciso escrever isso, porque daqui a 50 anos alguém podia dizer como tocava Angola Ritmo, como tocava, por exemplo, o Prenda. Senão vamos dizer que todo mundo toca samba, mas ninguém sabe como é o samba. Não está escrito. Exatamente, é exatamente isso que nos está a fazer falta. Nós precisamos de registar a nossa música, nós precisamos de ter memória, e nós não temos esta memória. Quer o registro sonoro, quer a transcrição para a partitura, que é muito importante e que depois abriria outras portas também para divulgarmos a nossa música. Maria Ramos, e quem fazer isso? Eu atrevi-me a fazer uma transcrição do Mushima. Quando eu comecei a fazer aquele trabalho, depois cheguei à conclusão que cada um faz a sua transcrição na tonalidade que lhe parece melhor, porque estive a fazer uma pesquisa com os meus amigos e tal. Atrevi-me a fazer uma transcrição do Mushima para Lá menor, enfim, fiz a estilização que entendi fazer, porque era aquilo que eu achei que soaria interessante para as 2 flautas, mas nada melhor do que recolher, não é, a canção diretamente da fonte, não é? Eu tenho interesse em fazer este trabalho, não sei se estaria à altura de fazer o trabalho como tal, mas eu tenho interesse em fazê-lo, atrevi-me a fazer um pequeno arranjo para a flauta e teria realmente muito interesse em continuar a fazer este trabalho de transcrição. Muito obrigado, Maria Ramos. O Amadeu Amorim ouviu, certamente, e dará seguimento. Agora, para encerrarmos então, já estamos em cima da hora, vou passar a palavra ao académico Paulo de Carvalho. Perdão? Está o Filipe Sal, está aí, já voltou. Ao académico Filipe Sal, que é para então encerrar. Muito obrigado. Filipe Sal. Obrigado. Eu vou manifestar a minha satisfação por este grande encontro, pela presença do Amadeu, por ter aceito este desafio. Inclusivamente tivemos a treinar estas coisas do webinar para estarmos todos aqui juntos. O Amadeu agora é um expert em webinar, já não falha absolutamente nada, já aprendeu, agora já não falha. De maneira que todos os que tiveram participação, o João Noel, também homem da clandestinidade, que um dia também há de voltar a contar também a sua experiência, sobretudo pelo seu papel, Fragata, quer dizer, temos aqui, este é o mês de setembro, e este mês de setembro, o mês de Agostinho Neto, que também é o patrono da nossa academia. Foi muito bom trazer como antecâmara esta questão da clandestinidade para, na próxima sessão, termos o Paulo Carvalho, que é o presidente da Academia Angolana de Letras, para se debruçar sobre a poesia de intervenção social de Agostinho Neto. É o mês dele, é o mês do nosso patrono e é o mês do pai da nossa nação. Por conseguinte, daqui a 15 dias, aliás, daqui a 8 dias, teremos, portanto, Paulo Carvalho. Agora o moderador vai mudar e vai surgir o secretário-geral da Academia, António Quinto. Vamos ter depois, para fechar este ciclo de setembro, o antropólogo Virgílio Coelho, que nos vai falar sobre povos, línguas e culturas de Angola. Contudo, eu não gostaria de que fechássemos assim.
sem dar a palavra ao presidente do Conselho de Administração da Academia Angolana de Letras, professor Paulo Carvalho, o académico Paulo Carvalho, o nosso confrade, para que refechasse, portanto, esta sessão. Muito obrigado, amigo Filipe Zau, vice-presidente da Academia Angolana de Letras. Pronto, em primeiro lugar, quero agradecer a cada uma e a cada um dos presentes. Quero agradecer ao confrade Fragata de Moraes pela moderação das duas últimas conferências. Preparou-se bastante bem, sim senhor. Ótimo, como não podia deixar de ser, nunca nos deixa ficar mal. E quero agradecer em particular ao meu mano mais velho, o mano Amadeu Amorim, por esta conferência. Nós esperávamos uma boa conferência, desiludiu-nos porque tivemos uma excelente conferência, portanto, desiludiu-nos pela positiva, obviamente. Todos nós estamos agradecidos, então, muito obrigado, nosso mais velho. Agora, enquanto presidente da Academia Angolana de Letras, tenho que aceitar o repto que nos foi lançado, no sentido de unirmos esforços para escrever a história do Angola Ritmos, que se mistura de alguma forma com a história da luta de libertação e da ação clandestina do movimento de libertação em Angola. Portanto, nós vamos depois ver quem ao nosso nível se ocuparia desta matéria. Bom, eu pessoalmente gostaria, mas não acho que não terei grande disponibilidade, mas temos pessoas certamente disponíveis para isso. Registramos já manifestações de interesse por parte recordem, por favor, da professora Rita Chaves, Tânia Macedo, da professora Tânia Macedo, Silveira, a jornalista Stella Silveira, jornalista da ANGOP, uma das mais Maria Ramos, jornalista, Maria Ramos, sim, porque também, exatamente, antiga diretora da Biblioteca Nacional e de facto esteve já presente numa ou duas sessões da nossa academia. Maria Ramos, mas tem um outro nome, né? Maria é o primeiro nome, é mais conhecida pelo nome do meio, se não estou em erro, não me vem agora. Maria José. Maria José Ramos, perfeito. E então, portanto, vamos ver se... Vamos tentar conseguir financiamento para este projeto. Infelizmente a Academia não tem recursos, mas vamos tentar, vamos ver. Eu acredito que vamos conseguir. Há um canal aí que ainda não utilizamos e que se calhar vamos já utilizar para este projeto, de modo que ele tenha início ainda este ano. Portanto, temos este projeto já assumido agora e um assumido antes, que é o projeto relacionado com a republicação da obra do também nosso confrade Arlindo Barbeiros. Portanto, vamos agradecer a presença de cada... se calhar mais uma questão de que me estava a esquecer. A minha sugestão em relação às partituras seria que a doutora Maria José Ramos as elaborasse e depois, tocando, o mais velho Amadeu Amorim daria a afinação, faria as afinações, de modo que essas partituras possam refletir de facto a realidade. Isso é possível, e mesmo ao publicarmos a obra, vamos incluir, portanto, essas músicas, portanto, não apenas as letras, mas as partituras também. Muito obrigado a todos e até para a semana. Ok. Até para a semana a todos.
Tenham um resto de bom dia e não se esqueçam, quinta-feira, à mesma hora, cá estamos todos. Apareceu um comercial da rádio comercial. Tenho voz para isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço. Um abraço.